Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom amar Jesus, né? Ainda estamos no começo do ano de 2026, em janeiro, e vamos ter uma mensagem que vai ajudar a nossa caminhada cristã, amém? Amém. Lucas 17, do 11 ao 17. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galiléia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem seu sacerdote. Eles obedeceram. Enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então disse ao homem: Levante-se, siga seu caminho, sua fé o curou e o salvou. Amém. Então a Noemi leu um trecho do Evangelho escrito por São Lucas, não é? São Lucas, um médico, não é? Que escreveu esse Evangelho tão importante para nós, né? Inspirado por Deus. E o que acontece? Esse trecho que a Noemi leu conta a história de 10 doentes, 10 leprosos, que eram samaritanos, estavam na região de Samaria. Samaria e os judeus era uma região separada, os judeus não gostavam dos samaritanos, não é? Já existia nessa época esse problema racial, problema de separação, de preconceito, não é? Isso é uma coisa antiga e já existia nessa época. E os samaritanos, aqueles 10 homens doentes de lepra, lepra é uma doença muito contagiosa, é uma doença que aparece pústulas na pele das pessoas, em todo o corpo. As pessoas sofrem demais e acabam morrendo, não é? E nessa época não existia a cura que hoje existe, né? Hoje existe a cura, os remédios, nessa época não. Então os leprosos ficavam separados para que outras pessoas não pudessem também ficar doentes. E eles tinham, além do problema da doença, eles tinham o problema da rejeição social. Eles não poderiam ficar em qualquer lugar, não poderiam andar na rua, não poderiam frequentar o templo. Então era uma vida muito difícil, porque além da doença existia essa separação. Então eles se uniam em grupos de pessoas já doentes, e aí existe um grupo de 10 homens. Era muito sofrimento, uma situação de extremo desespero, de extremo sofrimento. E eles, vendo Jesus passar e sabendo que Jesus havia curado muitas pessoas e falava a palavra de Deus, tudo, eles pedem para que Jesus os cure. Então você veja, eles têm essa atitude que nós devemos observar. Eles não aceitam a doença, eles não aceitam o problema. Naquela época não havia cura, mas eles têm Jesus. Jesus está passando perto deles. Eles não perdem a oportunidade, eles não deixam para lá. Essa é uma lição importante para nós. Não deixemos os nossos problemas, que às vezes não é doença, são outros problemas de família, de casamentos destruídos, problemas financeiros, tantos problemas que atingem as famílias. Às vezes é a falta de amor, um filho ou uma filha que se desvia, pessoas doentes, pessoas acidentadas, pessoas com os mais variados, famílias com os mais variados problemas. Nós devemos, a exemplo desses 10 leprosos, clamar a ajuda do Senhor, a ajuda de Jesus, porque Jesus dá uma ordem a eles e eles obedecem, eles não discutem com Jesus. Jesus manda que eles se apresentem ao sacerdote no templo. E eles vão a caminho ao templo, se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque era isso que a lei dizia, a lei mosaica.
Era essa a determinação da lei. E eles, seguindo a ordem de Jesus, vão se apresentar ao sacerdote. No caminho, todos eles ficam livres da lepra. O problema não existe mais. Eles poderiam voltar para suas famílias, poderiam voltar a trabalhar, voltar a conviver no templo, voltar com uma vida social normal. Quem sabe até aqueles que não fossem casados iriam se casar. Pode ser que tenham formado até uma família. Por quê? Porque o problema da lepra havia desaparecido. Houve duas fases nesse desaparecimento desse problema. A primeira fase, que eles pedem a Jesus, eles pedem a misericórdia de Deus e confiam em Jesus. Por quê? Por que eles confiam? Porque quando Jesus dá uma ordem que eles se apresentem ao sacerdote, todos obedecem. Essa conduta nós precisamos imitar nesse ano novo que começa, porque é a conduta que Deus espera de nós. Essa é a conduta que Deus quer de nós, não é? Seguir Jesus, seguir o Evangelho, obedecendo a sua palavra, tendo fé, obedecendo. Uma vez que entendemos a palavra de Jesus, vamos obedecê-la. Por quê? Porque vamos colher bênçãos, colher cura, e os problemas que parecem para nós impossíveis. A pessoa fala assim: olha, aquele meu filho, ele já não tem mais jeito, ele está num caminho muito errado e ele não tem como voltar atrás. Aquela minha filha, da mesma forma, o meu casamento acabou, eu não consigo mais emprego, e todos esses problemas, a minha doença é grave, eu estou condenado à morte em pouco tempo, ou estou condenado a ficar aleijado, ou qualquer coisa desse tipo, não é? Mas esses problemas nos parecem insolúveis. Para Deus não é insolúvel. Mas o que os leprosos fizeram? O que nós temos que fazer? Clamar a Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós. Ah, mas Deus não escuta a minha oração. Deus escuta todas as orações, porque elas são feitas por alguém que crê. Quem não crê não ora. Aquele que faz uma oração a Deus é porque crê, mesmo que ele não saiba disso. Por quê? Porque ninguém oraria a Deus se não cresce. Aqueles que não creem não oram a Deus, mesmo em situações difíceis. Então nós temos que aprender que essa atitude desses homens leprosos deve ser a nossa atitude. Primeira fase, pedir a Jesus, pedir a Deus. A segunda fase, obedecer a Jesus. Completando essas duas fases, que eles clamaram, pediram a Deus e obedeceram a ordem de Deus, o problema desapareceu. Agora vem o restante da história, dos acontecimentos, porque apenas um desses doentes, que era samaritano, voltou para dar glória a Deus, agradecer a Jesus. E Jesus diz assim: não foram 10 os que foram curados? Por que só um retornou? Ele pergunta por quê. Por que os outros não retornaram? Por que não existe a gratidão? Porque é tão difícil para o homem, para a humanidade, ser gratos a Deus. Deus abençoa todas as pessoas, porque o sol nasce sobre toda a terra. Toda a terra existe vida, existe esperança. As pessoas são abençoadas por Deus mesmo sem perceberem. As pessoas são cuidadas de Deus, mas muitos poucos reconhecem isso. Até pessoas que conhecem Jesus, quando acontece alguma coisa muito boa para elas, elas dizem: eu tive sorte. Não é sorte, é bênção de Deus. Deus resolveu abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Por quê? Porque você está em consonância com a palavra de Deus. É muito importante que nós saibamos que nós estarmos seguindo a palavra de Deus de coração, coração puro, confiando mais em Deus do que na astúcia, no dinheiro, confiando mais em Deus do que nas coisas do mundo. Nós devemos entender que as bênçãos vêm para nós e as coisas acontecem. E Jesus pergunta assim: mas só ele voltou? E Jesus o abençoa, diz assim: vai em paz, a tua fé te salvou e te curou. Não é? Como diz o texto. Então, é assim.
as pessoas são curadas, os leprosos não perderam a cura, eles não perderam a bênção, mas a gratidão, o reconhecimento da obra de Deus em nossa vida é importante. Vamos pensar hoje, quem assistir esse programa, vamos pensar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Ah, mas é que o senhor não sabe, eu tenho um problema muito grave, mas se não fosse Deus, o problema seria 1000 vezes pior. Todos estariam na lona, sofrendo demais. Às vezes temos um problema, mas Deus tem nos sustentado, porque o problema seria 1000 vezes pior. E não vamos ter medo de problema, vamos ter fé em Deus. Por quê? Porque Deus é maior que qualquer problema. Então vamos agradecer a Deus. Olha, às vezes eu tenho problemas no casamento, mas eu me casei. Vamos agradecer a Deus pelo casamento. Muitas vezes esses problemas têm um fundo espiritual, tem uma oposição espiritual, tem muito pecado, tem muitas coisas erradas que contaminam a relação. Muitas vezes é um filho que está perdido, uma filha que está perdido, mas vamos agradecer que tivemos a oportunidade de ser pai e vamos orar por eles, interceder, orar, confiando que Jesus vai restabelecer a vida deles, e vai acontecer isso em nome de Jesus, se imitarmos esses 10 leprosos que pediram e obedeceram. Mas temos que ter a gratidão desse único leproso, essa gratidão a Deus por tudo que Ele fez no passado e que Ele faz agora, e tenhamos fé que Ele fará no futuro, porque Deus cuida de nós, Deus nos ama. Vamos ter essa gratidão, para que Jesus não pergunte assim: mas eu não abençoei você e você não veio me agradecer? Não, Jesus, nós vamos todos agradecer as muitas bênçãos que o Senhor nos deu. Muitas pessoas às vezes dizem assim, é um exemplo, não é? Minha mãe morreu, não é? Mas quantos anos ela viveu com vocês? Quantas alegrias, quantas situações de família vocês viveram com ela? Vamos agradecer pelo passado, porque podemos ter uma mãe e viver essas coisas. Muitas pessoas nunca conheceram a mãe. Então vamos reconhecer o que Deus tem feito por nós e vamos ter o coração grato. Jesus, eu tenho problemas, eu vou, a exemplo dos 10 leprosos, eu vou clamar ao Senhor para que o meu problema se resolva, eu vou obedecer às suas ordens e vou confiar que serei abençoado. Mas eu te agradeço por tudo que o Senhor me deu, me dá, e eu sei que o Senhor me ama e me sustenta. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, você dê um like e assista os outros. Nós temos vários gravados. Amém? Vamos terminar com uma oração. Assim como o Alexandre falou, né? Quem ora tem fé. Nós temos fé, por isso que nós oramos. Cremos que Deus está ouvindo. Amém. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo, por esse canal. Pedimos a Deus que abençoe a vida de todos que estão ouvindo, que estão assistindo. Que se tiver causas que parecem impossíveis, causas judiciais, familiares, desemprego, doença, que todos nós possamos colocar todas elas diante de Ti, porque o Senhor está no controle, o Senhor não perdeu o controle de nada, e que nós possamos ter um coração agradecido, porque muitas vezes pedimos e esquecemos de agradecer, de ter uma conduta de gratidão. Pedimos por todos que estão assistindo, os familiares, pedimos pelo nosso país, pedimos pelos países do mundo, que não haja essas guerras, esses conflitos, e agradecemos porque o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.